Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, se você aí é um grande fã de filmes e séries, você deve conhecer esse som. Se você conhece esse som, você sabe como é que essa empresa ela surgiu? Se você não sabe, então assista esse vídeo, já deixa o seu like, curte esse vídeo e comenta aqui embaixo qual é o seu filme e sua série favorita que eu quero saber, hein? E bora pro vídeo! Então, né, gente, reza uma lenda aí, né, de que o Netflix ele foi ideia de Reed Hastings, e sim foi ideia dele, mas a história que é uma lenda, porque a lenda é que ele teve essa ideia depois que ele teve que pagar $40 para Blockbuster, né, que na época era uma nova locadora de filmes dos Estados Unidos, por atraso na devolução dos filmes, né? E ele ficou indignado com isso, mas é lenda. Por que é lenda? Porque essa história ela foi criada pelas pessoas porque isso era algo muito comum de acontecer naquela época, né? Muitas pessoas reclamavam das altas taxas para quando você demorava a devolver o filme, né? Passava do prazo. Então, as pessoas, elas inventaram essa história. Bom, gente, a Netflix ela surgiu lá em 1997, em Scotts Valley, na Califórnia, né? Ela foi fundada lá por Reed Hastings e Mark Randolph. Reed Hastings ele é formado em matemática e também fez mestrado em inteligência artificial. Ele também ajudou a fundar em 1991 a Pure Software. Ele criou um depurador de sucesso para Unix também, né? Mas essa empresa, a PureSoft, ela foi vendida depois de 5 anos. Já Mark Randolph, ele tem formação em publicidade e especialização em vendas. Ele começou a trabalhar na Micro Warehouse, que vendia computadores e acessórios por correspondência. E aí ele saiu desse emprego e foi chamado para trabalhar numa startup que o Hastings ele comprou, e logo ele se transformou no vice-presidente de marketing da empresa. E foi aí que começou uma grande parceria entre os dois. Bom, gente, eu falei sobre a lenda, né, da Netflix, mas como é que isso realmente começou? Randolph, ele tinha um sonho, que era criar uma empresa que vendesse por correspondência e também tivesse pedidos pela internet, né? E foi assim que foi criada a Netflix. Ele foi o primeiro CEO da empresa. Ah, mas foi criada assim de um dia para noite? Não. Foi uma longa pesquisa de mercado ali, né, até chegar na Netflix que a gente conhece hoje em dia. Ele começou vendendo por correspondência filmes por VHS, né? Só que acontece, na época que ele começou, os DVDs já estavam em ascensão aí, né? E ele percebeu que ia ficar muito ultrapassado vender os filmes por VHS, além do mais que VHS é muito frágil, né, pra você mandar por correspondência pra alguém, é pesado e é caro também, né? Então não tava valendo a pena. Bom, e aí eles tiveram que buscar um novo mercado, né? E esse novo mercado eram os DVDs. E aí o Randolph, ele resolveu comprar um DVD e mandar correspondência pro Hastings, para ver como é que ia funcionar, né, se ia chegar bem, intacto o DVD, e deu tudo certo. E eles, em 1998, eles começaram a fazer a locação desses DVDs, desses filmes, e assim, não tinha nada a ver com a assinatura que tem hoje em dia, né? Você pagava por cada título que era alocado. E aí você pedia, né, esse filme e tinha um motoboy que levava até a sua casa esse filme ou esses filmes que você fosse alugar, né? E aí você, quando terminava o prazo, ou quando você já tivesse terminado o filme, o motoboy passava de novo na sua casa e buscava o filme, e você poderia aproveitar já para pedir outros filmes, né, que você quisesse assistir. Esse sistema de assinatura mensal que a gente conhece hoje em dia só começou lá em 1999, né, que foi o que deixou a Netflix aí famosa,
Porque, como eu disse, a Blockbuster era a maior locadora de filmes nos Estados Unidos, né? Só que todo mundo reclamava das altas taxas, né, que tinham que se pagar quando se passava do prazo da entrega dos filmes. E aí vem a Netflix e surge com essa ideia aí de assinatura mensal, então você não precisava pagar taxa nenhuma, né? Você tinha um valor fixo ali por mês para pagar e assistia quantos filmes você quisesse. Então aí foi o grande boom aí da empresa da Netflix. Bom, mas você sabia que a Netflix ela quase foi vendida 2 vezes? Sim, a primeira delas foi pro dono da Amazon, né, Jeff Bezos, e ele ofereceu 12 milhões para comprar o Netflix. Só que foi recusado, eles não quiseram vender para Jeff Bezos. E hoje em dia a Amazon é a grande rival aí no streaming com a Netflix, né? E são rivais. Porque o dono da Amazon criou a Amazon Prime Video, né? Que também é uma plataforma muito boa aí de se assistir filmes e séries. Só que não foi vendido. E aí, depois, a Netflix mesmo ofereceu vender a empresa para Blockbuster. Vocês acreditam nisso? Pois é. Por 50 milhões de dólares. Que hoje em dia 50 milhões de dólares não é nada para Netflix, né? Só que a Blockbuster recusou na época. E você deve estar pensando, né? Que burrice eles terem recusado, né, a venda do Netflix, porque hoje em dia a gente está vendo aí, né, o sucesso que é. Mas tem sim um sentido para na época eles terem recusado. Porque na época o Netflix ele ainda não estava muito bem com o streaming, né? Não estava lucrando muito, tinham poucos assinantes, então assim, eles visaram que não valia a pena, né? E aí não compraram, né, a empresa. Só que hoje em dia a gente sabe aí quem é que fez burrice no mercado, né? Bom, gente, depois dessa loucura toda aí de venda, né? O Netflix ele muda a sua logo, ela passa a ser vermelha como a gente conhece hoje em dia. E também há uma mudança de cargo de CEO da empresa, que antes era o do Randolph, né? E aí ele deixa o cargo pro Hastings, alegando que o Hastings foi o grande responsável pelo crescimento da empresa, né? E aí hoje em dia ele trabalha com investimentos e formação de novos empreendedores. E aí, né, com a oportunidade da Netflix se tornar um independente, ela lança uma oferta de ações públicas e ela ganha um bom investimento que dá muito certo. E aí, logo em seguida, no ano seguinte, em 2003, ela ganha 1 milhão de assinantes, né? E aí não para mais de crescer. Bom, gente, e aí a gente viaja um pouquinho mais no tempo, a gente avança mais uns 4 anos aí, em 2007, que é quando ele apresenta, né, o sistema de streaming. E uma curiosidade que quase ninguém sabe sobre a Netflix é que ela lançou um concurso de 1 bilhão de dólares para quem conseguisse desenvolver o melhor algoritmo de recomendação de conteúdo, né? E os vencedores foram os cientistas da Bell Course Pragmatic Chaos. Esse algoritmo melhorava a plataforma da Netflix em 10%. Só que esse algoritmo ele não foi implementado, porque ele demorou 2 anos para se desenvolver, né? E aí, em 2009, já era muito caro em termos de engenharia você implementar esse algoritmo, né? Então eles preferiram não colocar. Mas apesar disso tudo, nada disso impediu o crescimento do Netflix, né? Porque logo em 2010 ela já consegue entrar no Canadá. Mas para você ter uma noção, hoje em dia ela está em mais de 190 países com serviço disponível, né? Apesar de ainda tentar conseguir a aprovação do governo da China e também sofrer suas restrições na Coreia do Norte, Síria e na Crimeia, né? Pelo próprio governo norte-americano. Aí voltando lá em 2008, que foi quando a empresa sofreu seu primeiro susto na parte técnica, né? Ela passou 3 dias sem conseguir enviar os seus DVDs porque
o seu banco de dados deu um grande problema lá, né? Mas isso foi muito positivo para a empresa, porque foi aí que eles começaram a guardar tudo em nuvem, né? E para não perder mais nada. E foi aí que eles contrataram a Amazon Web Service, logo a Amazon. E para vocês verem como esse processo aí, né, de guardar tudo na nuvem é tão demorado, né? É um processo demorado, pesado para o sistema que começou lá em 2008 e termina só agora em 2016, né? E aí, gente, em 2011, a Netflix ela cometeu seu grande erro aí, né? Que foi separar o sistema de streaming e o sistema de locação de DVDs, que ainda existia em 2011. Ele deixou a Netflix apenas para o sistema online, né, e de streaming. E para a locação de DVDs, e também naquela época já tinha locação de jogos, ele criou a empresa Quickster, né? E aí isso significava que agora os assinantes, além de assinar a Netflix, eles também tinham que assinar o Quickster. Olha que ideia absurda aí, né, da empresa. Aí lendo mais que os preços aumentaram. E aí, né, o CEO, o Reed Hastings, ele viu a merda que tinha dado, né, e ele se pronunciou através do blog da Netflix, falando que ele ia reparar o erro, ia ver uma nova estratégia. Só que já era tarde demais, porque muitos norte-americanos, milhares de norte-americanos, não gostaram nada da ideia inicial, né, e cancelaram de vez a sua assinatura. E a primeira série, né, lançada pela Netflix foi Lilyhammer, que conta a história de um mafioso na Noruega, a cidade da Noruega. E logo depois eles fazem uma grande aposta aí, né, em House of Cards, que foi a primeira produção original e também online, né? Foi investido 100 milhões de dólares para 2 temporadas, de cada temporada 13 episódios, né? E deu muito certo. Foi indicada ao Emmy, ganhou 6 Emmys e 2 Globos de Ouro, né? E tá aí até hoje fazendo sucesso. A Netflix ela também ficou famosa aí, né? Por salvar séries que já estavam sendo canceladas. Isso começou com a 4ª temporada de Arrested Development e também serviu para The Killing, 13 é Demais e Gilmore Girls. E aí, né, em 2016, no final de 2016, ela finalmente atende a um pedido de todo mundo, que era o download, né, para você assistir filmes e séries offline. Primeiro começou com smartphones e tablets e depois o download serviu também para computadores, né? Mas antes disso, ela também mudou o sistema de classificação dos filmes, que antes eram de 5 estrelas e passou a ser por um positivo e um negativo. Mas uma questão aí que irrita bastante o público é que a Netflix não tem, né, filmes aí que acabaram de sair de cinema, geralmente são filmes mais antigos e, né, totalmente dá pra entender o motivo da irritação, né, gente? Você tá pagando ali uma assinatura pra ter filmes que você ainda não viu, né? E aí a Netflix ela tá apostando bastante aí em produções originais e também comprando os filmes e séries de produtores independentes, né? E isso também irrita bastante o público, né? Porque muita gente não gosta. Mas o motivo disso é que comprar de produtoras famosas, né, tá sendo muito difícil, né? E isso tá acarretando o cancelamento e a retirada de alguns filmes e séries da Netflix. E aí você deve se perguntar, né, por que a Netflix ela retira os filmes e as séries, né, da sua plataforma? O motivo disso é que, como a Netflix ela criou o sistema de streaming, ela deu oportunidade para outras empresas também criarem, né? Como o Telecine, a HBO, a Fox também criaram a sua plataforma de streaming. E fez com que a HBO colocasse séries delas na plataforma de streaming dela, né? E aí,
Isso faz com que essas empresas retirem o seu conteúdo da Netflix e coloquem nas suas próprias, né? Por isso que muitos filmes e séries saem, né, da Netflix. E aí, né, como é que ela chegou aqui no Brasil? Chegou aqui no Brasil em 5 de setembro de 2011, já conquistando aí todo mundo, todo o público, através das redes sociais e também campanhas para a internet, né? Muitos famosos fizeram campanhas também para Netflix, como a Valesca Popozuda, até a Xuxa, fizeram, né, essas campanhas. E fez um grande sucesso, né? Arrecadando já em 2015 mais de 1,1 bilhão de dólares. Só daqui do Brasil, imagina dos outros países onde se tem o serviço disponível, né? E aí a gente chega ao fim da história do Netflix, percebendo como uma plataforma de streaming conseguiu mudar a televisão, porque ela chega às vezes a conquistar mais público e mais dinheiro, né, aqui, pelo menos aqui no Brasil, do que a televisão, né? E também mudou o cinema, né? Porque muita gente hoje em dia já deixa de ir no cinema para ver o Netflix, por exemplo. Sim, existem essas pessoas. Mudou tudo, né? Então, chegamos ao fim da história do Netflix e como uma empresa jovem mudou o mundo, né? Bom, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu joinha aí. Compartilha esse vídeo se você gostou. Comenta aqui embaixo, hein, qual é o seu filme e série favorito que eu quero saber. E também não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhum conteúdo aqui, porque tem vídeo toda semana. Tchau, tchau, gente!